Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Heraldo, serei professor de vocês nessa disciplina chamada Angelologia, a doutrina dos anjos. Para a gente ganharmos tempo e a gente ter um conteúdo vasto, vamos adiantar aqui algumas informações na introdução. A criação de Deus vai muito além do que aquilo que conseguimos enxergar. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 16, nos diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Dentre as coisas visíveis estão certamente os santos anjos de Deus e também os demônios, que são anjos caídos e que pertencem agora aos exércitos de Satanás. Então agora vamos a uma visão que a sociedade apresenta sobre isso. A sociedade tem se tornado cada vez mais racionalista, acreditando somente no que pode ser lógico e cientificamente comprovado. Isso tem trazido consequências até mesmo para a Igreja de Cristo, onde muitas pessoas colocam sérias dúvidas em tudo que se apresente como sobrenatural, esquecendo-se que inúmeras vezes Deus agiu sobrenaturalmente na Bíblia. Então, alguém para acreditar em alguma coisa, para ele, se não houver uma comprovação através da ciência, eles não dão isso não dão crédito a isso, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, depois a gente explica mais. Por toda a Escritura encontramos várias referências tanto aos anjos como aos demônios. Assim sendo, aos que creem, no caso eu e você, que a Bíblia é a palavra de Deus, não há o que questionar sobre a sua existência, tá? Há sim muito que aprender com o seu estudo. Efésios capítulo 6, verso de número 12, revela uma luta sendo travada entre os servos do reino de Deus e os agentes do reino das trevas, que não são de carne e sangue, mas são forças espirituais da malignidade ou da maldade, tá? Então vamos agora abordar aqui um tópico. O tópico é a realidade da criação espiritual. Subordinado a este tópico, nós temos aqui vários subtópicos e eu vou citar os subtópicos assim que terminarmos um após o outro. Então, vamos a esse tópico aqui. A experiência humana testemunha a existência de seres espirituais aos quais são dados os mais variados nomes: espíritos, deuses, semideuses, gênios, heróis, demônios e tantos outros nomes. Porém, é a Bíblia Sagrada que revela a verdade sobre o mundo espiritual. Independentemente das ideias e fantasias mitológicas das religiões do mundo, a revelação aceitável no contexto religioso se encontra na Bíblia. Então, por mais que você encontre literaturas mitológicas, por mais que você vejam em outras religiões falando a respeito da existência dos anjos, da realidade desse mundo espiritual, o único respaldo que você terá é o da Bíblia Sagrada, ok? Vamos agora ao primeiro subtópico. Os anjos são reais. A palavra anjo no hebraico é malak, tá? E no grego é angelos, que significa a mesma coisa, mensageiro e enviado. Então, tanto no hebraico quanto no grego, elas têm o mesmo significado.
O termo anjo aplica-se a todas as ordens dos espíritos criados por Deus. A referência bíblica está em Hebreus capítulo 1, verso 14. Você confira essa referência lá. Eles exercem atividades importantes no mundo espiritual, tá? Exercem atividades importantes, mas não são independentes nessas atividades ou em suas ações, pois as fazem dentro dos limites a que foram criados, ou seja, estão subordinados à soberania de Deus. Então, eles são limitados no campo de suas ações. Beleza? Então vamos prosseguir. A Bíblia fala da manifestação dos anjos na obra da criação do mundo físico. Jó capítulo 38, versos 6 e 7. Eles estavam presentes quando Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. Hebreus capítulo 9, versículo de número... Hebreus capítulo 2, versículo de número 2. No nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, verso de número 13. Tá? Quando foram servir ao Senhor Jesus no deserto da tentação, Mateus capítulo 4, verso 11. Na ressurreição de Cristo, Mateus capítulo 28, verso 2. Lucas capítulo 24, versos 4 e 5. Nós temos também na ascensão de Jesus, Atos capítulo 1, verso de número 10 e 11. Nós temos também sua manifestação incorpórea, ou seja, que não tem corpo, é imaterial, é impalpável, é incorporal. Então, por essa razão, eles são chamados de seres incorpóreos, beleza? Eles são seres espirituais e morais. Veja, porque acima de tudo são pessoas. Quais são as razões pelas quais podemos dizer que eles são pessoas? São essas aqui, ó. A realidade dos anjos se comprova mediante aos atributos de personalidade que eles demonstram. Por exemplo, falando, o anjo fala, você tem referências na Bíblia, os anjos pensando, sentindo e decidindo. Muitas das suas manifestações são feitas através de formas materiais inexistentes, tá? Vamos prosseguir. Entretanto, os demônios, que são anjos caídos da graça de Deus, tomam para se incorporarem corpos de pessoas ou de animais, tá? E por essas possessões materiais se manifestam. Os anjos de Deus não tomam outros corpos para se manifestarem, mas tomam a forma de pessoas humanas visíveis para se manifestarem. A palavra teológica para o vocábulo forma aqui no grego é morfê, tá? Que é o mesmo que teofania, quando ele assume a forma humana. Agora vamos lá. Existem anjos bons e anjos maus. Na criação original dos anjos, não houve essa classificação entre bons e maus. A Bíblia declara que os anjos foram criados no mesmo nível de justiça e de bondade. A referência está em 2ª carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 4, e Judas, versículo de número 6. O que define entre anjos maus, bons e maus é o fato de que foram criados como seres morais, com livre-arbítrio, e daí a liberdade de escolha consciente entre o bem e o mal. A queda de Lúcifer deve-se a esta condição moral dos anjos, não souberam fazer uso do livre-arbítrio. Então a referência bíblica está em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 16, e Ezequiel 28, 12 a 19. Ok?